Olá, no programa dessa semana, Meio Ambiente com Renata Franco, eu vou conversar com Eduardo Lunadelli. Tudo bom, Eduardo? Tudo bem, Renata? Prazer estar contigo aqui. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer. Eduardo, você, já transitou aí trabalha nas questões de meio ambiente já há bastante tempo. Conta um pouquinho para a gente, um pouco aí da sua trajetória. Renata, eu sou administrador de empresas, formado e pós-graduado, sou empreendedor, principalmente na zona rural, né? Empreendedor rural há aproximadamente 20 anos, e tive a oportunidade de, portanto, trabalhando na zona rural, estar do lado de cá do balcão das questões ambientais e passar a entender um pouco e analisar a eficácia ou a falta de eficácia de determinadas visões ambientais e de políticas públicas, sendo um empreendedor, um cidadão comum, e mais tarde passei a, digamos assim, a atuar na área ambiental, no começo aqui na nossa cidade, em Campinas, e mais tarde fui compor o Ministério do Meio Ambiente, tendo atuado como secretário de Clima e Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente, e posteriormente como secretário executivo adjunto. Então, nessa oportunidade, a gente pôde efetivamente compreender um pouco como funciona toda a política, a visão global, né, mundial de aspectos ambientais, e também o que a gente tem aqui no Brasil que ninguém tem no mundo. Não, perfeito. Eu acho que essa sua visão aí é extremamente importante, né? O agro, que é bastante forte, acho que tem uma visão ainda, né, de algumas pessoas, de que a produção rural, ela acaba trazendo, né, ou provocando uma não proteção ao meio ambiente, porque você acaba competindo aí, né, a área de floresta com a área do agro, mas eu, particularmente, eu acho que dá para conviver, né, perfeitamente as duas atividades, tanto a proteção quanto a atividade do agro, né? E essa questão que você comentou, acho que é super importante, principalmente agora que a gente teve a COP26, né, que tem uma discussão aí bastante grande das questões aí climáticas, e o protagonismo do Brasil sobre o tema, né? Que muito se discute que o Brasil sempre foi protagonista nas questões, até pela quantidade de área verde que ele tem, e tem uma discussão nesses últimos anos, de repente, ele ter deixado à frente esse protagonismo, né? Eu também, particularmente, não tenho essa visão. Mas eu queria conversar um pouquinho com você sobre essas coisas. Então, assim, qual, né, na sua avaliação, o posicionamento brasileiro nessas relações externas na área ambiental, né? Como que você vê esse papel do Brasil, esse protagonismo dele? Olha, o Brasil tem um protagonismo tão grande, muito por conta daquilo que nós temos que nenhum país do mundo tem, né? Nós temos aproximadamente 20% da água potável do mundo, nós temos 20% da biodiversidade no mundo, nós temos 2/3 do território nacional, que é de dimensões continentais, coberto por vegetação nativa, e assim sucessivamente. Nós temos uma quantidade gigantesca de recursos naturais que não são devidamente explorados, o que acarreta um custo para a sociedade brasileira, né? Porque hoje nós temos condição de fazê-lo de forma sustentável, e em muitos casos a gente não tem condição de fazer por uma questão legislativa. E dizer, por fim, que o protagonismo do Brasil no mundo ele nunca foi tão grande na área ambiental como ele é hoje. E eu explico por quê. A visão tradicional de gestão ambiental é uma visão que eu chamo de visão neomalthusianista. É uma visão que coloca o ser humano como um elemento, uma espécie tóxica para o meio ambiente. E é daí que vem, inclusive, a utilização da palavra proteção do meio ambiente. Quando a gente usa a palavra proteção do meio ambiente, a gente parte da premissa que existe uma ameaça muito grande, e nesse caso seria o ser humano, né? Bom, se o ser humano é uma ameaça ao meio ambiente, então as políticas públicas que decorrem dessa lógica, elas são necessariamente políticas que eu chamo políticas Jim Jones, né? Para quem se lembra, para quem tem mais idade, Jim Jones é aquele que defendia o suicídio em massa, né? Se a gente extinguir a raça humana, a espécie humana, a gente estaria protegendo o meio ambiente. Na verdade, o caminho que a gente entende como sendo o caminho correto para a gente conseguir garantir os recursos naturais para as futuras gerações é exatamente o oposto, é tratar o ser humano como uma espécie que tem toda a condição de bem tratar o meio ambiente, e ainda por cima nós temos que incluir as pessoas no território,
e não excluí-los, usando técnicas de boa gestão ambiental, né? Então, inclusive o próprio governo americano, esse governo aqui, extinguiu a palavra proteção do marco regulatório americano e passou a usar a palavra conservação, que é o conceito, simplificadamente, o conceito de colocar um produto na geladeira, né? Você conserva, mas você não deixa de utilizar. Isso é a condição sine qua non para a existência da espécie humana na Terra. Em especial, na inserção e do protagonismo do Brasil internacionalmente, eu gostaria de dar um exemplo muito importante e significativo de uma conquista que o Brasil obteve na COP26, que foi a inclusão do crédito de carbono florestal, aquele oriundo da conservação de florestas, no artigo 6 do Acordo de Paris, que regula os mercados de carbono. E ainda mais, não só o carbono florestal foi incluído no artigo 6, como o Brasil conseguiu incluir também e obter o reconhecimento no Acordo de Paris dos créditos de carbono voluntários que não estão diretamente ligados às metas nacionalmente determinadas do Acordo de Paris. E, portanto, nos dá ao país a condição de trazer recursos que são oriundos da conservação, do trabalho de conservação ou dos pagamentos ou dos serviços ambientais que os brasileiros fazem na conservação da sua biodiversidade. Isso é uma questão super importante, né? A gente, acho que até é importante comentar, muito se fala da questão do Código Florestal, né? Mas o Brasil é o único país que tem área de reserva legal para as propriedades rurais, né? Que é uma porcentagem da propriedade que você deve manter sem a utilização, né? Então, seria a questão da preservação. E acho que foram questões aí que você colocou que acho que são extremamente importantes, né? E que permeiam a discussão da questão ambiental. Quando a gente... Uma discussão que você tem muito, né? Questão de desenvolvimento sustentável, né? Mas é possível você desenvolver, né? E a questão da sustentabilidade, como a gente mantém isso nessa equação? Então, são questões aí que há muito se discute, né? E se a gente buscar até mesmo a Conferência de Estocolmo, ou mesmo a Eco 92, que aconteceu no Rio, se coloca muito o que você comentou, né, da população. Então, o planeta chegaria num colapso, porque realmente a população está crescendo de uma forma exponencial, enquanto os recursos, né, a alimentação e tudo mais, não conseguiria dar conta para suprir a necessidade dessa população. E o que você falou, acho que é perfeito, né, Eduardo? A gente tem hoje tecnologias que não se pensava naquela época, mas a gente tem tecnologias que vão dar conta, né? A questão aí de um ajuste, de fato, entre as atividades e a proteção ambiental, né? E realmente, acho que o país ele é um país que tem inúmeras normas de proteção, e mais do que isso, né? Existe de fato a proteção, não é algo assim que a gente fale, não, está só aqui na lei. Ela é aplicada, né? Então, acho que isso que é importante também a gente colocar. E uma coisa que você falou do protocolo, né? Que acho que gera bastante dúvida, como que, na prática, tem essa questão aí do pagamento, né? Dos créditos de carbono. Você falou também do pagamento por serviços ambientais. Quem tem interesse, né? Até para a gente explicar um pouco mais. Como que faria um projeto? Normalmente, como que funciona isso e como que é o recebimento desses créditos? Vamos lá. Eu gostaria de usar um princípio que foi acordado na Convenção Quadro de Mudanças Climáticas da ONU, que se chama responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Esse é o reconhecimento de que os principais causadores das mudanças climáticas são os países ricos, por conta de uma longa história de perfil de emissões elevado, enquanto que os países em desenvolvimento são países tardios em seu desenvolvimento e, portanto, têm que ter a chance de se desenvolver com, digamos assim, com responsabilidades diferenciadas dos países ricos. Isso era muito premente no protocolo de Quioto, onde os países ricos tinham metas de redução de emissões e os países em desenvolvimento não. No entanto, o protocolo de Quioto foi enterrado pelos países ricos, né, porque os países ricos também têm interesses econômicos que vão além da preocupação climática, e foi feito o Acordo de Paris, onde se colocou todo mundo no mesmo patamar, né? Falando um pouquinho especificamente da questão do mercado de carbono,
O que se pretende fazer com o mercado de carbono, e esse mercado existia no protocolo de Kyoto, através do mecanismo de desenvolvimento limpo, que foi enterrado, basicamente, tanto pelo fechamento do mercado europeu, como pelo advento do Acordo de Paris, agora com o artigo 6, que foi finalmente regulamentado, acordado na COP26, nós passamos a ter a perspectiva de, nos próximos anos, termos, de fato, esse mercado reinstalado. Né? Lembrando que nós já temos, como eu disse, o reconhecimento dos mercados voluntários. Basicamente, para responder a sua pergunta de forma direta, esses trata-se de trocas voluntárias entre empresas que precisem reduzir suas emissões, ou seja, mitigar suas reduções, e que não o consigam fazer através de alterações tecnológicas. Então, eles compram créditos de carbono, que são créditos gerados através ou da redução de emissão, ou do aumento da remoção de gás de efeito estufa da atmosfera, ou com redução de desmatamento, que é o RED+, que é uma terceira modalidade de geração de crédito de carbono, e essa terceira é muito importante para o Brasil e muito importante para a gente poder monetizar os nossos ativos imobiliários dos brasileiros, que nós estamos falando de territórios que são superiores a continentes inteiros, que estão alocados à conservação, e nós precisamos fazer com que esses territórios se paguem. E eles o fazem através da prestação do serviço ambiental, no caso aqui a gente está falando do armazenamento de carbono nas florestas, transformando-os em créditos de carbono para as empresas, principalmente estrangeiras, que utilizarão esses créditos para mitigar ou para compensar suas emissões de gás de efeito estufa. Não, perfeito. E, Eduardo, na sua visão, né, como foi o papel do Brasil na COP26? E quais as dificuldades, né, depois para o Brasil conseguir atender essas metas? Vamos lá. Eu entendo que o Brasil teve uma vitória enorme que demonstra, né, como eu disse, a sua importância e o seu protagonismo, que é muito maior do que era antes, porque antes o Brasil era totalmente subveniente aos interesses que não eram dos brasileiros e as responsabilidades que também não eram dos brasileiros, como eu disse, né, as mudanças climáticas são causadas pela Revolução Industrial, principalmente, inclusive através do acúmulo de gases, através da inclusão do crédito de carbono florestal entre os tipos de créditos que poderão ser negociados no âmbito do Acordo de Paris, inclusive do crédito de carbono voluntário. Né? Muito bem. Então, essa é a parte boa. Eu acho que o Brasil conseguiu uma vitória extraordinária que irá se transformar, caso a gente consiga avançar, o mercado consiga avançar na geração desses créditos. Nós estamos falando, provavelmente, de um item que será importante na pauta de exportações brasileiras, que é a exportação de crédito de carbono, que nos próximos 10 anos a gente acredita que possa ser um item importante para o Brasil na sua balança comercial. No entanto, eu acho que houve dois equívocos que o Brasil cometeu também na COP26. O primeiro foi assinar o Manifesto Global do Metano, com a intenção de determinados países ricos em fazer com que o Brasil assuma metas de redução de 30% da emissão de metano no ano de 2030 em relação a 2020, que é absolutamente inexequível. Não há a menor hipótese, tecnicamente, do Brasil conseguir atingir essa meta. Então, eu acho que foi um mau negócio para o Brasil entrar nesse manifesto, muito embora ele hoje seja somente um manifesto, ele não é um acordo. Não é um compromisso, né? Não é uma lei ainda que foi internalizada. Exatamente, não é um acordo multilateral. Ele caminha para se tornar um acordo multilateral e, portanto, o Brasil tem que trabalhar para que ele não venha assumir metas inexequíveis. Esse foi o primeiro, na minha opinião, equívoco. O segundo equívoco que o Brasil cometeu também, na minha opinião, foi ter aumentado a sua meta para 2030, de 43% de redução para 50% de redução em 2030 em relação a 2005. Por que foi um equívoco? O Brasil é o único país, junto com o Uruguai, do mundo, que já tem meta de redução de gás de efeito estufa para o ano de 2025. Nenhum país rico tem metas para redução de 2025. Digo mais, países como a China, por exemplo, têm suas metas nacionalmente determinadas, o direito de continuar aumentando emissões até 2030.
sendo que o Brasil assumiu o seu pico de emissões no ano de 2025. Então, o Brasil não pode ter a atitude ou o princípio de querer salvar o mundo sozinho, porque ele não pode fazer isso, não tem condições de fazer isso, e tem que fazer com que pressão nos outros países para que os outros países, eles sim, assumam metas que cheguem aos pés das nossas. Como eu disse, nós somos o único país do mundo, junto ao Uruguai, que já temos metas para 2025. Não faz sentido a gente aumentar ainda mais as nossas metas, porque isso é um custo Brasil, isso é um custo bilionário para a nossa economia. É isso que eu ia comentar, né? Acaba pesando economicamente, né? E até para as empresas. Muito se discute, talvez, como atrativo das empresas, né? É óbvio que para a gente, como população, é muito bom. Mas se você comparar internacionalmente como a China, por exemplo, que foi o exemplo que você citou, a produção começa a ficar desigual, né? Você começa a colocar na balança e pesa na economia do país. Então, realmente, acho que esse ponto aí que você abordou é extremamente importante, né? Eu gostaria até de dizer que o seguinte, para a população não é bom, porque isso necessariamente será transformado em custo para o Brasil. Sim. Essas metas de redução, elas se traduzem como imposto indireto. É um esforço global, o Brasil tem que participar, o Brasil participa, o Brasil cumpre suas metas, sempre cumpriu suas metas, deve continuar a fazê-lo. Mas a gente tem que ser mais duro na defesa dos nossos interesses, porque nós temos que cuidar de 210 milhões de brasileiros, grande parte dos quais ainda muito pobres, né? Sim. Então a gente tem que equilibrar o desenvolvimento sustentável com o esforço global, como eu disse, causado pelos países ricos. Sim. E Eduardo estava falando, né? Quais as ações, né, assim, em termos de legislação ou em termos de ação prática mesmo, que o Brasil ele vem adotando nessa questão do controle das emissões e como objetivo aí o cumprimento das metas acordadas internacionalmente? Bom, o Brasil, uma das coisas que ninguém fala sobre mudanças climáticas é aquilo que se diz baseline. Qual é a base da qual você está saindo? Né? Isso é a estratégia dos países ricos, né? Eles sempre olham para frente e esquecem o passado, porque o passado, a história deles do passado é muito ruim. A nossa história do passado é muito boa. Nós já começamos o nosso baseline em 2005, já com uma matriz elétrica, de geração elétrica limpa. Quer dizer, nós estamos diminuindo emissões partindo de uma base completamente diferente dos países ricos. Nós já temos uma matriz elétrica que é 4 vezes mais renovável do que a média dos países da OCDE. Nós temos biocombustíveis, geração de energia elétrica e o potencial de geração de energia solar e energia dos ventos que nenhum outro país do mundo tem. Então, ainda que nós tenhamos assumido compromissos extremamente agressivos, né, de redução de emissão de gases de efeito estufa, ainda assim o Brasil é o país melhor posicionado para fazer frente a esse desafio no que tange a questão da energia. Na área rural, né, na zona rural, nós temos avançado brutalmente no aumento da produtividade da nossa agropecuária. E eu queria fazer um parênteses, Renata, talvez os seus ouvintes não tenham talvez um conhecimento profundo da realidade da produção agropecuária brasileira, para dizer o seguinte: o Brasil produz alimentos, fibras, bioenergia e serviços ambientais, que é aquilo que o fazendeiro faz, o produtor rural faz, em solos eminentemente pobres. São solos de altíssima acidez, de muita degradação, pouquíssima fertilidade natural, são solos principalmente do cerrado. Né? Então, qual é a lógica da produção agropecuária no cerrado? O insumo principal é elevar os indicadores ambientais, para que você possa ter fertilidade e condição de produzir. Como é que a gente faz isso? Acúmulo de matéria orgânica, cobertura vegetal, plantio direto, incorporação de fertilizantes, inclusive fertilizantes verdes, biológicos, rotação de culturas. Tudo isso foi feito não para resolver o problema ambiental, mas para aumentar a produtividade rural. Só que o insumo, como eu disse, é exatamente elevar os indicadores ambientais. Então, quanto mais a gente aumenta a nossa produtividade, necessariamente a gente está aumentando os nossos indicadores ambientais, inclusive de emissão de gás de efeito estufa. Então, o Brasil, ainda que tenha objetivos muito mais agressivos que a grande parte dos outros países, ainda assim, o Brasil é o país mais bem posicionado para fazer frente a todos esses desafios. E ainda por cima, exportar créditos de carbono. E uma das questões assim, que eu vejo muito, né?
As áreas rurais, normalmente, às vezes, eram áreas talvez um pouco mais degradadas, né? Ou que foram degradadas, como você mencionou, e elas têm Degradadas passado naturalmente. naturalmente, exatamente. E O elas cerrado, têm o cerrado é um bioma pobre por natureza. ou então, às vezes, né, por ações de muitos Também, anos atrás, não é algo recente. também. E a gente tem visto tratativas, né, e ações para o reflorestamento, né, seja de APP, seja de reserva legal. Então, assim, eu acompanho muito esse tipo de trabalho. E a gente vê mesmo o enriquecimento dessas áreas verdes nas cidades, né, na área rural. Então, eu acho que realmente o Brasil tem ganho, né, em relação à área verde de um modo geral. Posso fazer um pequeno à parte? Claro. Você se referiu às áreas de reserva legal e de áreas de proteção permanente das propriedades rurais. Né? E você tem toda a razão no que você está dizendo. Mas existe uma outra iniciativa, um outro esforço que é feito nas áreas úteis, né? As áreas alocadas para a produção rural, que é aquilo ao qual eu me referia. O Brasil recuperou quase que uma Alemanha inteira nos últimos 10 anos de pastagem degradada. Quando a gente recupera áreas de pastagem degradada, não só nós estamos evitando a desertificação, como nós estamos derrubando o perfil de emissões de metano na atmosfera, que é um processo oriundo da degradação dessas pastagens. Então, é assim, o Brasil cada vez mais produz mais por metro quadrado. E isso, para fazê-lo, ele precisa elevar os seus indicadores ambientais. Então, não é só no Código Florestal que nós estamos avançando, mas também nas áreas úteis da zona rural. Sim, não, perfeito, Eduardo. E já que a gente está falando assim de área florestal, né? Uma das questões que muito se fala, e acho que é recorrente, porque a gente sabe que época de estiagem acaba, né, acontecendo com uma maior incidência, é a questão das queimadas, né? Até o meu doutorado, eu fiz uma análise sobre a lei de crimes ambientais, e a lei de crimes ambientais, ela foi publicada meio a toque de caixa, mas foi como uma resposta à pressão internacional por conta das queimadas na Amazônia. E a lei de crimes ambientais é de 98, né? Então, assim, eu lembro que eu peguei um histórico anual de todos os índices, são índices elevados, e ao longo desses anos não dá para falar que houve uma redução muito drástica disso, né? E a gente sabe que muitas vezes se comenta, se acha um absurdo do quanto se queima. A gente sabe que existe ali o fogo natural da floresta, que se a gente até lê na bibliografia, é uma queimada que era necessária muitas vezes, até para a preservação da floresta, né? Para os componentes ali, para você ter uma floresta mais rica. Mas eu queria que você falasse um pouco das ações, né, que o Brasil tem em relação à queimada. E lembrando que existe, de fato, uma queimada que ela é autorizada, né, mas que é a queimada legal, e isso é permitido. E daí tem as queimadas que são, de fato, né, ou por algum evento da natureza, ou por ação humana. Mas me conta um pouco, assim, das ações do governo para coibir, para fiscalizar, né, para combater um pouco essa questão das queimadas. Muito bom, ótima pergunta. Vamos dividir em duas partes aqui. Vamos usar o bioma Amazônia primeiro e depois o bioma do Pantanal, tá? Porque são circunstâncias completamente diferentes, né? Eu tive a primeira vez na Amazônia quando eu tinha 12 anos de idade. Eu conheço bastante a Amazônia. Floresta amazônica não queima. Tá? Rainforest, floresta úmida, não queima. Não queima. Existe queimada em floresta preservada. Pode existir efeito franja, etc., mas floresta não queima. O que queima é quando você derruba a floresta, ok? Quando a floresta está no chão. Ou ainda, determinados ambientes que não são florestais, como Cerrado, como Pantanal, pastagens, áreas de agricultura, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos dados que são publicados pelo INPE, chama BD, Banco de Dados Queimadas, BD Queimadas, onde nós temos todos os dados relativos à questão de monitoramento de queimadas. O primeiro ponto, o que eles publicam? Eles publicam pontos de calor. Se você fizer na sua casa uma festa junina com uma mega fogueira, ele vai aparecer lá. Isso não é um incêndio, isso é um ponto de calor. Então, a primeira coisa é distinguir o que é incêndio florestal do que é
uma ocorrência de fogo. Ocorrência de fogo não necessariamente é ruim. Ele pode ser, inclusive, bom, porque uma das técnicas de você, não na Amazônia, em outros biomas, uma das técnicas de você prevenir incêndio é fazer queima prescrita. Você controlar estoque, que depois você pode perder controle durante a época das secas. Né? Se a gente olhar, por exemplo, o ano de 2019, que foi o ano que o mundo achou que a Amazônia estava queimando, que a Amazônia ia queimar em uma semana ia acabar, se você olhar os números do INPE, aquele ano foi um ano em que o número de pontos de calor na Amazônia foram 17% inferiores da média de 21 anos. Então a gente precisa separar o joio do trigo, separar a narrativa de fatos. Então esse é o primeiro ponto. Então a Amazônia é uma coisa. Outra coisa é quando a gente fala de Pantanal. Pantanal é coberto majoritariamente por pastagens naturais, que essas sim queimam com muita facilidade. Como é que a gente deve fazer a prevenção e o combate a incêndio, por exemplo, num bioma onde você tem uma ocorrência muito grande de pastagens? Fazer o controle de combustível, fazer o devido controle, diminuição desse combustível disponível para a época das secas. Essa é uma das técnicas. Como é que você faz isso? Um dos métodos é com o adequado manejo pastoril de gado, certo? Essa é uma das coisas. Quer dizer, perseguir a presença da pecuária no Pantanal não faz sentido. Muito pelo contrário. Né? A pecuária tem uma excelente função ambiental em biomas como, por exemplo, onde haja predomínio de pastagens naturais. O segundo são técnicas, como eu disse, que são técnicas autorizadas, inclusive de aceros, de prevenção, inclusive de queima prescrita, para que você possa controlar esse estoque de combustível, né? E, principalmente, talvez seja a coisa mais importante a ser feita. O governo federal ele tem como competência primária cuidar das áreas públicas federais e zonas de fronteira. No Pantanal, por exemplo, existem pouquíssimas áreas públicas federais. Não há muito, existe zona de fronteira, isso sim. Então, aqui não se trata de um esforço do governo federal, se trata de um esforço da sociedade como um todo. Né? Uma das coisas mais eficazes que a gente observa na prática, isso inclusive em Campinas, são as brigadas voluntárias. As brigadas de proprietários rurais que, através do uso de tecnologia e uma espécie de tecnologia comunicação e uma espécie de multirão, né, elas conseguem, porque o problema do fogo é você perder controle. Sim. Se você tem um foco de incêndio em um determinado local, você já fez a prevenção prévia e você tem um mutirão para combater esse fogo no seu nascedouro, você terá certamente muito mais sucesso no combate e na prevenção de grandes incêndios. Né? Então, esses são os caminhos principais a serem adotados pelo Brasil, mas principalmente a gente combater o preconceito contra o trabalho de prevenção a incêndio. Sim, e é extremamente importante, né? E não é um trabalho que é feito só no Brasil, né? Eu acho que o que você falou, a gente talvez tenha um preconceito, porque muito se fala e muito traz desses índices, né? Mas se a gente verificar, a queimada às vezes faz parte da floresta, né? É algo natural. Eu não diria da floresta. Da floresta eu não diria, mas sim do cerrado e sim do Pantanal. Tá. Mas o que é natural, e aí existe mesmo, são tribos indígenas que adotam fogo. O que nós fizemos na agropecuária brasileira? Nós substituímos o fogo pela aplicação de defensivos agrícolas, dessecagem. A gente parou de queimar e passou a usar defensivo agrícola. Quer dizer, essa é uma técnica para diminuir incêndio. Porque isso é natural de qualquer processo agrícola, no mundo inteiro. Nós não temos neve, né? No clima temperado, esse trabalho de queimar é feito pela neve. Nós não temos a neve aqui, certo? Não, perfeito. E, Eduardo, uma última pergunta, né? Que acho que muito as pessoas perguntam. Como, né, essas pessoas, como cidadão, elas podem exercer esse papel mais ativo para a preservação ambiental, né? Então, assim, às vezes vendo uma irregularidade, o que você aconselha? É entrar em contato com o governo federal, com a prefeitura? Ou que ação que essas pessoas podem ter? Eu acho que
Eu acho que a principal ação que as pessoas podem ter é, se elas se preocupam mesmo com os assuntos, é passar a conhecer dos assuntos. As pessoas não conhecem. As pessoas falam da Amazônia sem nunca ter ido para a Amazônia. Né? O que as pessoas devem fazer, na minha opinião, é se questionar para onde vai o lixo que eu produzo na minha casa? Como é que é o nosso sistema de tratamento de saneamento na minha cidade? Como é que anda a regularização fundiária? Campinas, por exemplo, tem uma epidemia de falta de regularização fundiária, tanto nas classes altas como nas classes baixas. Quais são os problemas ambientais que existem ao meu redor e dos quais eu sou parte integral disso? Né? Graças a Deus, graças a Deus não, graças aos brasileiros, depois do advento do marco legal do saneamento, nós vimos os investimentos em saneamento virem de 200 milhões de reais no ano de 2020 para 10 bilhões de reais no ano desculpa, 200 milhões de reais em 2019 para 10 bilhões de reais em 2020, número que irá se repetir esse ano de 2021, através da participação da iniciativa privada nas concessões tanto de saneamento como de resíduos sólidos, tratamento de lixo. Né? Eu acho que esse é o grande problema ambiental das pessoas e nós, cidadãos das cidades, estamos diretamente envolvidos. Então, em vez de se preocupar com a Amazônia, eu acho que as pessoas deveriam se preocupar com o lixo. Para onde dia a dia, né? As questões do dia a dia mesmo, né? Exatamente. Não, e essa questão do saneamento que você mencionou também é super importante, porque a questão de saneamento, resíduo, ela está intimamente relacionada até com a saúde da população, né? Você investindo nessas áreas, você até às vezes reduz o investimento na área de saúde. Você promove... Posso compartilhar um número com você? Existe um estudo que diz que, em virtude da nossa situação de saneamento, onde nós temos aproximadamente 80 a 100 milhões de brasileiros sem acesso ao saneamento básico, ok? Existe um estudo que diz que nós temos no nosso sistema de saúde um custo de aproximadamente 5 bilhões de reais por ano por conta de problemas de saúde oriundos da falta de saneamento. Então, é isso que você está falando, quer dizer, nós cuidarmos do saneamento é sairmos de um padrão de desenvolvimento típico da África, dos países pobres da África, que é a realidade no Brasil, e passarmos a estar pau a pau com um país desenvolvido que tenha saneamento e água. Sim, perfeito. Perfeito, Eduardo. Para a gente finalizar aqui, queria que você deixasse um recado, uma mensagem breve aqui. A mensagem breve que eu daria para você, para os seus ouvintes, é que eu acredito que o Brasil é o país mais extraordinário do mundo no que se refere a meio ambiente. Uma vez que a gente venha, nos próximos 10 anos, a universalizar o saneamento básico, que é o maior problema ambiental que nós temos no Brasil, nós temos que ter orgulho daquilo que a gente faz, conhecer o que nós temos de bom no Brasil, principalmente na área rural. Nós somos o único país que tem condição de fazer frente para o crescimento populacional global dos próximos anos. Vale dizer que o mundo irá estabilizar sua população em 11 bilhões de habitantes até o final do século, então não existe um crescimento populacional desenfreado, mas é o Brasil, através do aumento da produtividade, do aumento da aplicação de práticas sustentáveis na produção de alimentos, biocombustíveis e fibras, o único país do mundo que tem condição de, nos próximos 10 ou 20 anos, fazer frente a esse crescimento populacional global. Perfeito, Eduardo. Eu te agradeço muito, viu? Muito obrigado, Renata. Eu que agradeço o convite. Hoje, no programa Meio Ambiente com Renata Franco, eu conversei com o Eduardo Lunardelli. Até o próximo programa.